Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, a sua solução financeira. Bom dia, João. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes do programa Interação. Me chamo Cíntia, sou nutricionista e hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre um tema muito relevante e de extrema importância, essa época da quaresma para os católicos. E por ser um tema muito relevante, especialmente para quem busca fazer o jejum, nesse período da quaresma, é uma dúvida frequente dos meus pacientes e uma dúvida frequente de alguns ouvintes do programa, e aí por isso a gente vai falar dessa temática hoje. Então, como podemos substituir a carne, mesmo assim, com essa substituição, garantir uma ingestão adequada de proteínas, uma vez que a gente retira a carne e muitas vezes fica sem ter uma opção, para substituir. A quaresma, por ser um período importante de reflexão e abstinência, muitos optam por eliminar alguns alimentos que gostam, mas hoje a gente vai falar não só sobre o jejum, por escolha, mas um jejum que geralmente é feito, que é eliminar o consumo da carne na sexta-feira. Isso pode levar a uma ingestão diminuída, de proteínas. Essas proteínas, elas são essenciais, para o nosso dia a dia, porque elas desempenham um papel fundamental na construção e reparação dos tecidos do corpo, também de produção de algumas enzimas, de hormônios, na manutenção do sistema imunológico. Sendo assim, é um nutriente muito importante, ao qual a gente não pode, de maneira nenhuma, ficar sem. Então, por isso, a gente precisa fazer a substituição de forma correta. E aí, desta forma, como é que eu, enquanto nutricionista, oriento os pacientes? Então, eu sempre oriento dizendo que a gente tem outras opções, obviamente, para substituir a carne, tão deliciosas e nutritivas quanto a carne. Então, a gente pode ter as proteínas dentro do grupo das leguminosas e substituir a carne por feijões, lentilhas, grão de bico. Essas são fontes de proteína animal. Além do que, a gente também vai ter outras opções, dentre elas nozes, sementes como amêndoas, as castanhas. Essas vão ser ricas tanto em gorduras boas quanto em proteína. Dentro desse grupo das nozes e sementes, a gente vai ter a chia também, a linhaça, que é tão conhecida por todos nós. A chia, em especial, ela tem uma quantidade muito boa, tanto a chia quanto a linhaça, uma quantidade muito boa de proteínas e gorduras saudáveis. E elas podem ser utilizadas em iogurtes, podem ser utilizadas em frutas. Então, é bem importante a gente ter tanto as nozes quanto as sementes dentro do nosso cardápio. Um alimento que é muito interessante, que dá pra gente fazer cozida junto com arroz, aquele arroz refogado, fica uma delícia, é a quinoa. Muitas vezes pouco utilizado por nós na nossa região, mas é um grão que tem uma proteína muito completa, que contém aminoácidos essenciais e pode ser utilizada no arroz, como eu falei, em sopas e também em saladas, caldos. A quinoa, ela é um alimento que ela pode ser cozido, separado ou junto ao alimento, como eu falei, no arroz refogado. Então você faz aquele refogado com cenoura, cebola, alho e coloca a quinoa, refoga, e aí você consegue ter tanto a proteína como o carboidrato do arroz. Nós também temos outras proteínas, como o ovo, que é uma proteína muito conhecida e que pode ser utilizada em várias preparações, como o omelete, a malassada, a panqueca, enfim, a gente tem uma infinidade de formas de utilizar o ovo. Temos também alguns vegetais que são ricos em proteínas, como o brócolis, o espinafre e as ervilhas. Esses são muito interessantes, são proteínas que podem ser incorporadas na receita, então você pode utilizar a quinoa no arroz, o brócolis na salada, a ervilha na salada, E aí você vai ter uma gama de proteínas
Além das proteínas, a gente vai ter gorduras boas, saudáveis, e vamos ter uma alimentação bem variada. E pode sim ter o ovo, que pode ser envolvido dentro da salada ou de forma individual, o ovo cozido ou um omelete. Então, essas são dicas, né, que eu posso deixar para vocês como forma de substituir nesse período. Lembrando que a variedade é fundamental para que a gente tenha muitos nutrientes, né, no nosso dia a dia, alimentando assim o sistema imunológico, como a gente falou, ajudar na digestão, né? Essas proteínas em formato de vegetal, elas são proteínas melhores digeríveis, então elas trazem um melhor conforto abdominal. Por ser de mais fácil digestão, às vezes as pessoas dizem que eu fiquei com fome mais rápido, mas é porque é uma alimentação em que você não vai ficar empachada. Uma alimentação que você vai ter uma gama de nutrientes, mas que a digestão é feita de forma mais equilibrada, mais rápida. E aí, nesse período da quaresma, você não precisa ter uma dieta desequilibrada. Aqui a gente pode mostrar que as refeições elas podem ser saborosas, elas podem ser interessantes e ricas em nutrientes. Espero que essas dicas ajudem vocês a desfrutarem de uma quaresma de maneira saudável e também deliciosa. Até a próxima! Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 26.200. E para os beneficiários do PPC Loas e representante legal, libera até R$ 22.000. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 849-9208-2619.